Uma super safra tem movimentado as lavouras de amendoim no interior de São Paulo. O estado é líder da produção brasileira, que deve atingir quase 500 mil toneladas. Fartura no campo. Nunca se colheu tanto amendoim como agora. Quase 560 mil toneladas num único ano. Um recorde de produção. Não restam dúvidas. 2020 será lembrado como o ano da super safra do amendoim. Dois fatores foram essenciais para esta super safra de amendoim aqui no país. Um deles, o aumento da área plantada, e o segundo, o aumento da produtividade por hectare. O Brasil tem hoje mais de 160 mil hectares plantados com amendoim, 9% a mais que na safra passada. Já a produtividade passou de 2.962 quilos por hectare na safra 18-19 para 3.481 quilos na safra 19-20, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Não podemos esquecer que nada disso seria possível sem uma ajudinha lá do alto. A safra passada, em relação a essa, nossa maior mudança foi no clima. O ano passado nós tivemos o início das chuvas, vieram cedo, o que ajudou muito no plantio. Porém, dezembro e janeiro, que são meses fundamentais para o desenvolvimento da cultura, as chuvas cortaram. E em fevereiro, que é o mês de colheita, a chuva voltou com grande intensidade, que atrapalhou tanto no desenvolvimento da cultura quanto na colheita. Já essa safra não, o clima favoreceu e muito, desde o começo, com as chuvas também que vieram cedo, e durante todo o ciclo da cultura tivemos chuvas regulares, de bons volumes, e na época da colheita ela deu uma trégua, então foi um clima extremamente favorável esse ano. Newton apostou na cultura do amendoim no interior de São Paulo e não se arrepende. O amendoim, como qualquer outra cultura, você depende muito de produção, de manter seu nível de gasto equilibrado. Tem sido lucrativo, sim, porque conseguimos fazer boas médias de produtividade, o preço vem se mantendo estável, esse ano esperamos ter uma melhora, mas tem sido lucrativo, sim. Fernando também viu no amendoim um bom negócio. Olha, apostar no amendoim é lucrativo, sim. Dentro de vários anos aí que estamos na cultura aí, minha família, tudo, se vier tudo bem organizado, né? É muito lucrativo, sim. Os produtores são o centro de toda essa cadeia do amendoim. São eles que têm proporcionado um legado dentro das suas famílias, e a cultura do amendoim é uma cultura artesanal, é uma cultura em que a presença do produtor é muito demandada. E é uma cultura que tem trazido a presença dessas famílias dos produtores rurais ao longo de gerações. É com esse engajamento, com esse desprendimento e com essa vontade de produzir mais que os produtores nos estimulam, como parte dessa cadeia, a continuarmos a dar todo o suporte para a sua produção no campo. São Paulo é o maior produtor de amendoim do país. Jaboticabal, intitulada a capital do amendoim no estado, cedia a cooperativa agroindustrial, a Coplana, responsável por boa parte do sucesso do amendoim no Brasil e também no mundo. O papel da cooperativa tem sido primordial na organização da cadeia produtiva do amendoim junto aos nossos produtores rurais. O Brasil é superavitário no amendoim e passa a ser fundamental a exportação. Ir para o mercado externo nos impõe alguns desafios. E é nesse momento que a cooperativa entra fazendo todo o trabalho do alimento seguro e da preservação da qualidade e da proximidade junto aos nossos clientes. Antes desse amendoim chegar aqui, existe o papel também da cooperativa no sentido de prover toda a assistência técnica e todo o pacote de insumos mais adequado para a lavoura dos nossos produtores. De janeiro a maio deste ano, as exportações de amendoim aumentaram quase 14% em relação ao mesmo período de 2019. Foram embarcadas mais de 88 mil toneladas. Rússia, Argélia, Holanda, Ucrânia e Polônia
foram os principais compradores do amendoim brasileiro, mas a pandemia do novo coronavírus pode interferir nos mercados. Neste momento, nós temos estoques sendo recompostos, mas também uma indefinição em relação a como será o novo normal em termos de procura pelo amendoim no Brasil e no mundo. Existe uma expectativa de que essa procura possa aumentar, mas também, devido à diminuição do fluxo de renda entre as pessoas, diminuir a possibilidade de aquisição desse amendoim e aí a compra desse amendoim pela população. Então, os estoques são uma incógnita hoje em termos de futuro breve. Mesmo com um futuro incerto, a cultura do amendoim tem potencial para crescer e alavancar ainda mais os números do agronegócio e a renda dos produtores rurais. As perspectivas para o próximo ano, nós temos que ter boas perspectivas, mas devido à pandemia não sabemos como vai ser. Está tudo incerto, a economia mundial está sendo abalada, a economia brasileira, não sabemos se as exportações vão continuar, o mercado externo é mais confiável, o mercado interno está muito ruim, temos que aguardar para saber o que vai ser. As perspectivas para os próximos anos, a gente sempre tenta ser o mais otimista possível. Imaginamos que se tudo correr bem, que o clima ajudar, que seja outro ano bom. Agora vamos ver como vai ser depois, questão de mercado, depois dessa pandemia que estamos vivendo, como que vai ser. Áreas para plantio, agora com essa crise instalada no setor sucroenergético, também devido à pandemia. Então, somos bastante otimistas, porém temos que ter os pés no chão com base no que a gente está vivendo hoje, né? Diante de uma população mundial ainda em crescimento, o Brasil é apontado como um grande player na produção de alimentos, fibras e energia. O alimento faz parte desse pacote. O Brasil é hoje o 13º em produção de amendoim, mas já é o 5º na exportação, dentro da sua qualidade e da disponibilidade de um alimento seguro para o mercado internacional. A maioria das áreas de cultivo do amendoim no Brasil, elas são realizadas na rotação com a cana-de-açúcar, com a pastagem, e são sistemas de produção que deixam todo ano uma oportunidade de cultivo de amendoim nas suas áreas disponíveis para reforma. O Brasil possui hoje cerca de 9 milhões de hectares de cana-de-açúcar, em que anualmente cerca de 12 a 15% desse volume é destinado para a reforma dos seus canaviais e o amendoim passa a ser uma das oportunidades para a reforma. Em relação a essa oportunidade, o cultivo do amendoim hoje no Brasil, que ocupa cerca de 180 a 200 mil hectares, passa a ter já hoje, no nosso cenário de cultivo apenas de cana-de-açúcar, cerca de 1.200.000, 1.300.000 hectares de área disponível para o seu cultivo. Nós estamos hoje cultivando 1/5 desse potencial. Então existe uma grande oportunidade do amendoim avançar nessas áreas de reforma de cana-de-açúcar, assim como nas áreas de reforma de pastagens que tem acontecido, e dessa forma, em sendo interessante para os produtores, avançar também em oportunidades no Centro-Oeste na rotação com o algodão, com o milho como sistema de produção.